Então vamos lá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Elianai, é um prazer tê-los aqui conosco nesse bate-papo, nesse momento de falarmos sobre fundamentos para engenheiros professores. O objetivo aqui é a gente traçar aqui alguns pontos chaves para que você que tem interesse em ser um profissional atuante na área da engenharia, mas também poder ali lecionar, poder trazer conhecimento, trazer ali diferenciais para os alunos, para profissionais, para que os profissionais desenvolvam, e não somente isso, para que você coloque para fora, vamos dizer assim, toda aquela expertise, aquele conhecimento que você desenvolveu e desenvolve, aprofunda a cada momento, ofertando esse conhecimento em forma de conteúdo, em forma de aula. Perfeito? Show de bola. Bom, quem somos nós, né, pessoal? Nós somos aqui a Saleto Edu. A Saleto Edu ela já está aí disponível no mercado já há um bom tempo. Já tem aí 17 anos em parceria com a empresa Saleto, né, a Saleto Engenharia e Serviços. E a Saleto Edu tem um lema forte, né? O lema dela é conhecimento e experiência que gera aí engenhosidade. Bom, este é o foco da Saleto, onde ela, a partir disso, tem um grande momento para poder trazer e enaltecer o conteúdo de engenharia para as empresas, seja aí em, em modelo em company, em modelo online, EAD, mas o foco é realmente trazer aí essa ciência tão vasta, tão ampla que é a engenharia, em forma de conteúdo e resultado para as empresas. Bom, perfeito, pessoal. Vamos lá. E aqui o que nós vamos falar hoje, né? O professor aqui ele vai falar um pouquinho sobre esse ponto focal sobre aqueles aspectos onde você, como professor e profissional da área de engenharia, pode trazer aí para as empresas. E quem que é o professor que vos fala, né? Eu vou apresentar um pouquinho o professor aqui. Bom, meu nome é Elianai Fuli, né? Eu sou aí engenheiro de produção como formação. Já atuo no mercado aí há mais de 13 anos na área de engenharia. Além disso, né, além de já atuar na área de engenharia, tanto na área de produção quanto suporte das outras áreas, eu tenho uma certificação em Black Belt Six Sigma, que estou nesse processo aí. Possuo também 3 especializações. Eu tenho uma pós em engenharia de produção enxuta, com foco em Lean Manufacturing. Eu possuo um MBA em gestão de negócios e um MBA em gestão de projetos. Além disso, né, possuo aí uma certificação anterior à do Black Belt, com certificação em Six Sigma. Bom, já atuei, pessoal, já atuei na área, nos setores de automotivo, passei pelo setor mineração, metal mecânica, atuo como consultoria também, e também, desde 2018, eu tenho esse grande prazer de atuar na área acadêmica, né? Desde 2018, eu lecionando para algumas instituições do estado de Minas Gerais, e hoje leciono em uma das principais instituições do Brasil. Bom, além disso, né, as áreas de atuação, também já atuei como engenheiro de processo, coordenador de engenharia, atuei com gestão industrial e, como eu disse, sobre a área de docência, né, atuando com a área de transmitir conhecimento para cursos de pós-graduação e também com foco em consultoria na área de engenharia e melhoria contínua. Bom, e o que nós iremos falar aqui hoje, pessoal? Qual que vai ser o foco do nosso bate-papo? Bom, hoje nós vamos falar aqui então sobre externalizando o conhecimento da engenharia, onde a gente vai buscar chamar atenção para a sua experiência, ou seja, qual que é o seu diferencial na área da engenharia. A partir desse diferencial, você já se propôs a começar a escrever algo desta ciência tão vasta, aliada aos seus conhecimentos que você adquiriu ao longo do tempo? Além disso, né, apresentar esses diferenciais esses diferenciais técnicos, né, ali em palestras, workshops, fóruns e assim por diante.
Depois disso, nós falaremos no segundo módulo sobre didática para professores, onde você precisa e cada vez mais desenvolver a questão de aprofundar mais os conhecimentos de engenharia, aperfeiçoar a sua habilidade aí de comunicação e também didática, plano de aula e metodologias de ensino. Bom, no terceiro módulo falaremos, então, demonstrando paixão pelo conhecimento com um exemplo. Isso é um fator muito importante, onde você precisa, né, ao longo do tempo, desenvolver o fator das pessoas, ou seja, dos alunos, dos profissionais que você busca ali lecionar e transmitir conhecimento, você ser um ponto-chave de admiração, né? E falaremos também a questão sobre a contribuição acadêmica e também a questão do aprendizado contínuo, né? Eu costumo dizer que o aprendizado é um caminho sem volta. A gente aprofunda e continua estudando todos os dias, a todo momento. E por último, e não menos importante, te falaremos ali sobre mentoria e desenvolvimento de alunos e novos profissionais, onde a gente busca que a ideia de você a cada vez mais ser o professor diferenciado, ali fazendo, além disso, o processo de mentorear, né, outros alunos, outros profissionais, e também fazer essa adaptação de acordo com as oscilações do mercado e ensinar a todo momento. Perfeito. Vamos lá? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, Gabriel? Vamos dar sequência ao conteúdo aqui. Podem ficar à vontade para perguntar, para a gente poder aqui poder ter uma interação, uma dinâmica bem interessante, beleza? Vamos lá. Pergunto, né, no sentido de você começar aqui a vislumbrar, né, qual que é o seu diferencial na área da engenharia? Você já parou para pensar quantas áreas dentro da engenharia há de ramificações, né? Então, a engenharia é um conhecimento extremamente vasto, muito vasto, né? Então, primeira pergunta, você já parou para pensar deste vasto conhecimento, qual que é o seu diferencial, aquele que você aprofundou? Vamos pegar aqui alguns casos, algumas questões aqui. Se você aí, por exemplo, é formado em engenharia civil, existem diversas áreas dentro da engenharia civil, diversos ramos, diversas ramificações que você talvez seja aí um diferencial na área de engenharia mecânica, na área de engenharia elétrica, área de engenharia do petróleo, engenharia química, engenharia ambiental, engenharia de produção, que, por exemplo, a minha área, lá, questão de gestão da produção, logística, cadeia de suprimentos, engenharia da qualidade, engenharia da manutenção, área de projetos, enfim, tem uma ramificação enorme, né? Outro tipo de engenharia aqui, engenharia biomédica, engenharia aeroespacial, engenharia da computação, engenharia da segurança, né? Que é uma área muito interessante aí. Temos também engenharia de software, engenharia de telecomunicações, engenharia de sistemas, engenharia nuclear, engenharia de energia renovável e engenharia de mineração, né? Bom, estes foram alguns pontos que eu vim pincelando, demonstrando as diversas áreas que existem na área de engenharia. E você, dessas diversas áreas, qual que é o seu diferencial? Qual é aquele que você, além de gostar, você domina com muita facilidade? Fala aí para mim, Gabriel, você é de qual área? Opa, boa noite. Eu sou da engenharia civil. Engenharia civil, perfeito. E dentro da engenharia civil, tem uma parte que você tem talvez um maior pleno domínio, que você atua com mais veemência ali? Das opções ali, acho que mais nas estruturas, avaliação estrutural, verificar a parte de vícios construtivos nas edificações, Perfeito, ou acompanhamento da seja, obra. dos pequenos itens que eu relatei aqui, né, você já conseguiu enxergar algumas oportunidades, e olha que, assim, por questão da gente ter um foco, né, ter um objetivo aqui, a gente for literalmente listar todas as opções e ramificações de cada curso, a gente vai falar aqui o resto do ano, né, de tanta ramificação que tem. Show de bola, Gabriel, muito bom. Então, nesse sentido, pessoal, primeiro fator aqui. A partir desse diferencial, eu quero provocar a você uma reflexão. Ao longo da sua jornada, né, acadêmica e profissional atuando, você com certeza tem um ponto que você se diferencia. E como é que você
sabe que você é diferenciado naquilo? Bom, eu costumo perceber o seguinte: qual que é o ponto-chave da área da engenharia civil, engenharia de produção, engenharia química, engenharia elétrica, engenharia mecânica, nuclear, não importa. Qual que é o ponto central daquela área que você percebe que você se diferencia, que você é diferenciado em relação aos seus pares, em relação talvez a um domínio de conhecimento, né? Porque o conhecimento em si ele é para todos. Agora, a profundidade daquele conhecimento aliado à experiência prática, muitas das vezes essa fusão ela é única. Então, o ponto é, qual que é o seu diferencial nesse quesito, a fusão de conhecimento técnico com aplicação prática, né? Então, qual área que você mais diferencia? Além disso, além de você ser diferenciado, com certeza, a cada momento você busca constantemente aprofundar e buscar mais conhecimentos, mais boas práticas e tendências nessa sua área. Para quê? Para que você possa ser cada vez mais diferenciado nesse item, para que você possa cada vez mais ter essa profundidade neste campo. Além disso, essas experiências e abordagens provavelmente houveram participações em grandes projetos desafiadores, projetos que você, ao observar, né, o histórico desse projeto, você se orgulha desse projeto que você conseguiu contribuir. Além disso, lhe deu aí uma robustez e proporcionou você um destaque grande. Você, ao longo do tempo aí, com certeza teve alguns reconhecimentos, certificações, diplomas, outras áreas que você vem aí aprofundando, trazendo esse ponto diferencial a você. Além disso, você foi, ao longo desse tempo, construindo aí um bom network na sua área, não somente com profissionais, mas também com empresas parceiras, empresas que têm aí uma atuação próxima à sua área. E não somente isso aos seus parceiros, os seus colegas de trabalho, os seus pares, né? Aquelas pessoas que acompanham o seu dia a dia, provavelmente vê ali em você um ponto de notoriedade, um ponto de senioridade, um ponto de ser um alvo de referência no sentido de pedir conselhos, né, e assim por diante, não somente para profissionais, mas também para novos entrantes, ou seja, alunos daquela área que, ao trabalhar, ao conversar, ao observar você no mercado, começa a perceber ali que você tem diferenciais, né? Além disso, as suas posturas, né, mediante tanto aos profissionais quanto às classes que regem aí a sua área, tem percebido a sua postura ética, sua postura íntegra, sua postura que realmente leva a sério ali as responsabilidades da área de engenharia, e com isso gera admiração, não somente para os profissionais, mas também para as empresas, para os parceiros, né? Além disso, você é muito correto em relação a cumprir prazos, cumprir os regulamentos, afinal, um dos grandes focos da engenharia é ter a seriedade de cumprir não somente o que se foi acordado, mas também o que estabelece a legislação. Então, isso é um ponto que lhe confere, né, um grau de responsabilidade sobre este item. Além disso, todos os pontos que nós estamos falando aqui, você demonstra aí cada vez mais habilidades sólidas de comunicação, e a comunicação não é apenas falada, essa comunicação ela pode ser ali, além de falada, escrita, apresentada. Eu costumo falar que a comunicação também ela é vinda pelo exemplo, e você tem demonstrado isso para os seus pares, ou então como um diferencial. E você consegue, além disso tudo, veja que eu estou só agregando aqui para você refletir, para você perceber a grandiosidade do seu diferencial, né? Você é capaz de desenvolver e trabalhar temas complexos, temas que, de certa forma, pela teoria, ele traz ali um grau de complexidade, mas você consegue transformar essa complexidade em algo prático ao longo do tempo, né? Além disso tudo, você tem a capacidade, né, de trabalhar efetivamente em equipe, porque é muito importante nós termos diferenciais para trabalharmos sozinhos, em carreira solo, mas também em equipe, em saber construir, saber somar esforços em equipe para
trazer um resultado. Além disso, num papel de equipe, você tem aquela capacidade de se posicionar sem precisar ter o título de líder, se posicionar num perfil de liderança. E esse posicionamento, ele é admirável. Então, pergunto a você, qual que é o seu diferencial na área da engenharia? Você já parou para pensar? Eu vim aqui costurando diversos fatores para você perceber que você tem um diferencial. Eu sei o meu diferencial, né? E ele é individual do professor Elianai. Você que está me escutando, você tem o seu diferencial. E qual que é? Você precisa buscar este autoconhecimento para começar a diferenciar e estabelecer este diferencial. Bom, este é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês para já ter essa provocação nesse status que você tem como engenheiro. Pronto, você tem conhecimento, você tem habilidades, você tem competências, você tem diversos pontos, né, que trazem ali esse domínio. Você já pensou em transformar este domínio em um conhecimento explorável para mais pessoas? Veja bem, quando você estudou ou quando você ainda estuda, porque o engenheiro ele deve deve todo dia atualizar, buscar conhecimento. Quando você lê um livro onde você vai buscar ali uma bibliografia, uma referência, um referencial teórico para pautar o seu posicionamento em relação a uma técnica, uma metodologia, assim por diante, alguém pesquisou, alguém vivenciou e transformou aquela vivência, aquela observação da natureza, do mercado, assim por diante, em forma de um conteúdo. E por que você não fez isso ainda? Como eu disse, o seu nível de conhecimento teórico, mais as suas habilidades práticas ao longo do dia, não somente ao longo do dia, mas ao longo da trajetória da sua carreira, isso faz uma fusão que faz com que as suas habilidades, que as suas experiências sejam únicas. E essas experiências atreladas a um conhecimento teórico versus uma habilidade prática, ou seja, uma vivência prática onde você já teve ali a experiência de implementar, de conduzir, de realmente vivenciar o que aquela teoria fala na prática, isso gera diversos insights muito interessantes. Você já parou para pensar nisso? De transformar esse conteúdo ali ao longo do tempo desenvolvido em sua experiência prática em conteúdo para a exposição? Bom, então eu te convido, se você não fez ainda, ou se você já fez, a trilhar comigo aqui uma jornada para você começar aí a desenvolver artigos técnicos mediante o seu domínio técnico e suas experiências. Então, olha só que legal essa jornada de 6 passos, né? Quero só aqui traçar alguns pontos para você refletir. Você consegue enxergar, então, alguma área que você consegue explorar facilmente? Pensa aí. Uma área que você tem um pleno domínio, uma plena facilidade, que é aquela teoria que, por mais complexa que seja, ela é absorvida facilmente por você. E não somente a teoria, a aplicação daquilo no mercado. Aquilo é facilmente entendível e facilmente você gera resultados com aquilo, né? Você possui, de certa forma, facilidade de estabelecer uma linha de discussão entre várias referências bibliográficas daquele autor ou de diversos autores? Ou seja, quando a gente fala sobre temas como Lean Manufacturing, por exemplo, quando a gente fala sobre WCM, Lean Manufacturing, quando a gente busca esses conceitos de Lean, a gente observa que existem alguns autores que iniciam aquela jornada do Lean desde lá do sistema Toyota de produção, defendendo alguns pontos, depois com o advento ali do pessoal do Japão indo para os Estados Unidos para fazer, de certa forma, ali um networking, né, com aquele processamento em massa que começou a ser gerado nos Estados Unidos. Foi ali aprimorado e desenvolvido o conteúdo Lean. E aí são pontos de vista que eles, de certa forma,
somam. Você consegue estabelecer, né, uma discussão entre pontos de vistas que, por mais que sejam somatórios, mas têm as suas particularidades. Você consegue perceber e discursar nisso. Além de discursar, você consegue estabelecer um ponto de reflexão entre os dois e ter ali uma linha de pensamento estruturada, né? Além disso, você consegue ali, de certa forma, perceber que você já vivencia aquilo. Além disso, você já teve um case de sucesso que você conseguiu buscar a fundamentação teórica e aplicar isso na prática e teve um resultado? Se você, de alguma forma, passou por esses pontos que eu listei aqui, você tem uma excelente seara para poder desenvolver o seu artigo técnico. Então, venha comigo nessa jornada aqui de 6 passos. Bom, primeiro passo aqui para você dar o início, dar o start a este ponto de desenvolver o artigo técnico. Então, selecione uma área de conhecimento que você possui aderência teórica. Por quê? Não somente a teórica e a vivência prática. Porque quando você gosta, quando você domina aquele ponto, fica muito mais fácil de você traduzir aquele conhecimento para o papel. Não é que você não possa fazer isso com outros conhecimentos que talvez sejam muito recentes ou novos para você. Não tem nenhum problema. Mas quando você já vivencia aquele tema, sai muito mais naturalmente da sua cabeça aquela estruturação do conteúdo para você jogar isso para o papel. Você jogar isso de forma estruturada para um artigo. Bom, então é importante você ter aí uma visão de qual área que você domina, que você gosta, que você tem uma certa aderência. Bom, segundo passo, por mais que você domine, por mais que você tenha uma grande experiência, faça uma releitura desses conteúdos, dos pontos chaves desse conteúdo. Por que que eu falo para você fazer uma releitura? Porque a cada momento que você se torna mais sênior naquele conteúdo, a sua perspectiva da aplicação prática ela muda, ela abrange, ela expande. E você retornar ao conteúdo teórico, você consegue perceber e fazer alguns links por que na prática dá certo mediante teoria. Então, é muito importante você fazer essa releitura para você conseguir fundamentar, né, um passo a passo, uma sistemática lógica, né? Muito importante você fazer isso. Além disso, você ter um ponto central. Quando eu falo ponto central, porque é muito interessante quando você começa a abordar um artigo técnico, algum conteúdo, e você cita referências que essas referências são bem vistas. Quando eu falo bem vistas, de autores consagrados, né? É muito importante, é muito interessante. Então, faça essa releitura. Bom, fez essa releitura, uma coisa que eu, particularmente, quando escrevo meus artigos técnicos, ou seja, eu escrevo esses artigos para fundamentar a minha experiência com uma aplicação de uma metodologia, de uma ferramenta, eu costumo observar quais gaps que existem no mercado, nas empresas, ou até mesmo de alguns profissionais, onde você consegue perceber ali a distância entre o que o referencial, né, a teoria, o referencial teórico fala sobre alguns pontos chaves versus o que realmente acontece ou não acontece no mercado. Logo, você vai começar a perceber ali que existem algumas feridas que podem ser tratadas. E se você consegue perceber esses gaps, você começa a perceber como que você vai criar sistematicamente esses pontos chaves para começar a elaborar a coluna central do seu artigo técnico. Bom, quarto ponto, perdão, né? Enalteça aqui quais são os pontos chaves que podem garantir a efetividade da aplicação prática, né? Não somente da aplicação, mas das boas práticas daquilo que você percebeu que é um possível remédio, ou seja, existem gaps, e esses gaps são talvez porque não se está não estabelecendo uma aplicação correta do que se diz a metodologia, a ferramenta, o conteúdo teórico. Você começa a fazer essa ponte ali
entre o que é a dor do mercado, a dor da empresa, a dor profissional e qual que é a solução, que é este remédio, que é realmente voltar à luz ali daquele referencial, né? Então, apresente, então, quais podem ser os pontos-chave dessas ferramentas, dessas metodologias, e estruturar esses pontos para que você possa demonstrar essa ponte para chegar na solução que é realmente a aplicação correta do item. Bom, então, se você consegue enxergar este gap e você já teve ou tem ou está participando de um case, né, onde você conseguiu aplicar essa metodologia e teve um sucesso em um lugar que talvez estava com alguma certa dificuldade, é o melhor momento de você demonstrar, olha, eu percebi uma dificuldade, eu apliquei esse ponto A, B, C e D, conforme realmente se pede ali a receita de bolo, vamos dizer assim, e obtive sucesso. Deixa eu demonstrar para você quais foram esses pontos-chave que eu implementei e quais foram os ganhos e benefícios colhidos. Quando você estrutura dessa forma, você prende a atenção do seu leitor. Afinal de contas, não é simplesmente escrever páginas e páginas de artigos simplesmente por uma fundamentação teórica. Você precisa demonstrar o que a teoria fala versus os possíveis ganhos daquela teoria na aplicação prática. Você começa a chamar a atenção do seu leitor. Tá? E aí, por último, e não menos importante, é você finalizar o seu artigo, né, buscando e demonstrando ali, justificando a existência real da utilização daquela ferramenta. E que os benefícios a serem alcançados eles só vão ser atingidos quando realmente a gente seguir o passo a passo do que a fundamentação teórica fala, o que aquela metodologia, aquela ferramenta busca. Então, um primeiro passo que eu convido a você é transformar, então, todas as suas experiências práticas em forma de artigo. Tá? Este é o primeiro ponto. Quando eu falo artigo, não é simplesmente, não é questão de ter todo aquele rigor, né, da fundamentação que busca no artigo. Se você conseguir, você gosta de ler nessa linha, ótimo, perfeito. Mas busque estabelecer ali alguns conteúdos, alguns artigos técnicos que você consiga ali talvez explorar em uma revista eletrônica, em algum outro meio, né? Vamos observar aqui. Como eu disse, né, acabei iniciando aqui, apresente então esses artigos, né, esses diferenciais técnicos que você construiu em forma de um artigo, em forma de uma coluna, né? Traz ele em diferenciais, desses diferenciais em experiências, em palestras e workshop. Bom, você pode fazer isso buscando parceria com instituições, com blogs, revistas eletrônicas, sites de redes profissionais e assim por diante. Antes de prosseguir aqui, quero só dar um pequeno relato aqui de como que eu comecei a construir esse caminho, né? Como eu falei com vocês, hoje eu leciono nas áreas de engenharia de algumas faculdades, leciono em especial para gerenciamento de projetos, leciono também para análise de investimento, ou seja, um foco mais de viabilidade econômica e financeira de projetos. Que projetos tem em todas as áreas, inclusive na área de engenharia. Bom, então eu comecei a realmente ter uma orientação a conseguir linkar o que o conteúdo teórico fala e como que eu poderia aplicar aquilo no dia a dia do mercado a partir de um case de sucesso ou ter enxergado um gap e fazer uma releitura ali do que a metodologia fala, do que a fundamentação teórica fala e como que poderia ser alcançado resultados a partir daquele ponto. Mas eu não aprendi isso sozinho, né? Da mesma forma que eu estou aqui seguindo uma linha de 6 passos para vocês que eu segui aqui agora há pouco, alguém veio e me direcionou, né? E é muito importante a gente ter os ouvidos aguçados para essas orientações, né? Afinal de contas, ninguém nasce sabendo tudo. Todos nós nascemos sem conhecer nada e vamos morrer ainda sem conhecer muita coisa, né? Mas a gente não aprende sabendo tudo. Então é muito importante
nós termos aqui um processo de ouvir aqueles conselhos de profissionais que já trilharam um caminho onde eles alcançaram um bom resultado e eles têm ali aquela habilidade de demonstrar a trajetória dele, né? Então, eu já publiquei diversos artigos técnicos, e esses artigos técnicos me posicionaram para começar a palestrar, ou seja, a demonstrar o que eu escrevi naquele artigo em forma de uma palestra. E este foi o primeiro passo para eu conseguir entrar dentro de uma faculdade para falar sobre um conteúdo que eu escrevi. E quero deixar bem claro que quase 4 anos, durante quase 4 anos, eu escrevi diversos artigos. E nesse meio termo desses 4 anos, desses diversos artigos que eu escrevi, fazendo esse link que eu acabei de falar para vocês, entre um conteúdo teórico versus aplicação prática no mercado, eu pude palestrar em algumas instituições, né? Ou seja, alguém viu aquele meu artigo. Ou seja, para isso é importante você estabelecer um vínculo com sites de redes profissionais para isso, revistas eletrônicas da sua área, né, da sua área de atuação, instituições que gostam de publicar artigos de outras pessoas, sites e assim por diante. Ou seja, demonstre o seu trabalho. E nesses 4 anos que eu escrevi esses artigos e eu palestrei, em nenhum momento eu não tive o interesse, né? Em nenhum momento eu fiz troca de artigo por remuneração, né? Esta ponte que eu comecei a criar foi realmente para eu começar a desenvolver o meu processo de didática, desenvolver minha capacidade de falar bem em público, desenvolver a capacidade de estruturar um raciocínio mental no papel e depois transformar isso em uma apresentação. Então, foram passos e foram cada vez repassando esses pontos que fez com que eu pudesse a cada vez mais amadurecer para chegar num certo nível, né? Tenho muito ainda a alcançar, é claro, né? A gente não pode parar no tempo, mas eu quero já, desde já, trazer para vocês essa vivência, em que o que eu estou abordando aqui não é apenas um conteúdo teórico, e sim uma vivência prática que fez eu sair de apenas um estudante de engenharia e um profissional da área de engenharia para hoje ser, além de um profissional de engenharia, lecionar e ajudar outros profissionais a se desenvolverem cada vez mais, né? Então, é apenas um breve relato aqui. Então, como eu falei, busque parcerias. Busque parcerias nas instituições que você admira, que você ali tem uma relação, com parceiros, em outros sites. LinkedIn é uma grande fonte, pessoal, para você começar a escrever aquilo que você consegue estabelecer entre a teoria e a prática. Mas existem diversas revistas eletrônicas. Eu utilizo muito esse site aqui, essa revista eletrônica, a PMKB, é uma fonte bastante interessante. Além disso, eu faço cursos, né? Trago conteúdos para dentro do CREA. No LinkedIn eu posto bastante material. Eu sou blogueiro, ou seja, eu tenho uma coluna de um blog dentro de alguns outros sites que falam sobre ferramentas técnicas de engenharia. Ou seja, busque trazer o seu conhecimento para fora e aí externalizar isso para parceiros e empresas. Bom, como eu falei aqui, né? LinkedIn, revista eletrônica, site de engenharia, ou seja, blogs, vídeos no YouTube é um bom caminho também, tá? Perfeito. Bom, falamos desse primeiro momento de você externalizar esse seu conhecimento, né? Externalizar o conhecimento da área de engenharia. Ou seja, estabeleça, saiba qual que é o seu diferencial. Soube qual é o seu diferencial? Busque desenvolver conteúdo sobre aquilo que você domina. Desenvolveu? Demonstre isso para o público, né? Exponha esse conteúdo. Bom, vamos para o segundo módulo aqui que nós vamos falar sobre didática para engenheiros. Então, quando a gente fala aqui de didática para engenheiros,
primeiro ponto, assim, extremamente essencial para a didática, você precisa saber o que você está falando. Parece ser óbvio o que eu estou dizendo aqui, mas não é. Um dos pilares da didática, um dos pilares de você conseguir trazer, externalizar bem um conteúdo para os seus alunos, para o seu público-alvo, gosto muito de dizer isso, público-alvo, né? Porque alunos somos todos nós, né? Então, para o seu público-alvo onde você está, onde você esteja, o primeiro ponto é você dominar aquele conteúdo. E dominar esse conteúdo faz sentido, né, faz alusão a isso que eu venho falando desde os primeiros slides, né? Ou seja, de você saber quais são os seus diferenciais e trazer aqueles diferenciais para o papel e cada vez mais se aprofundar naquele item, tá? Então, neste sentido, de você ter um pleno domínio do que você vai falar, o engenheiro, né, é um profissional com ampla fonte de conhecimento. Neste sentido, é muito importante que o engenheiro não se limite apenas àquela área que ele gosta. Muitas vezes, eu me vejo, né, estudando assuntos e conteúdos que não são da fonte daquilo que eu mais gosto. Claro que estudar aquilo que eu mais gosto, obviamente, é mais prazeroso, rende mais, é claro. Mas como um engenheiro, ele precisa ter uma visão mais ampla, ele precisa estudar um pouco de cada coisa. Eu costumo dizer que o engenheiro é como um polvo cheio de tentáculos. E cada tentáculo, ele demonstra que ele é capaz de atuar e suportar e ajudar diversas áreas. Por quê? Porque o engenheiro ele tem que ter a capacidade de conhecer de tudo um pouco. Quando eu falo de tudo um pouco, não é ser generalista em tudo. Acho que generalista em tudo talvez seja bem redundante essa expressão, né? Mas a ideia é de que você saiba de tudo um pouco, mas é claro, você precisa ter o seu diferencial. Como eu disse, eu sou da área de engenharia de produção. O meu diferencial é mais para ferramentas específicas de tempos e movimentos, que é uma sub-área dentro da engenharia de produção e da engenharia de processo, que tem um foco muito com Lean. Então, eu sei do meu diferencial. Ok, mas isso nada impede de externalizar e ampliar o conhecimento. Então, primeiro passo, dominar o conteúdo de engenharia e ter uma ampla fonte de conhecimento. Então, nesse sentido, não limite-se a estudar apenas a sua área de atuação. Não limite-se. Como eu disse, eu vou nos últimos slides eu vou falar um pouco melhor dos conteúdos que eu já lecionei e leciono, né? Ter estudado conteúdos diferenciados me trouxe oportunidades de poder enxergar um leque maior na área de docência. Se eu tivesse focado apenas naquilo que eu gosto e que eu domine, eu poderia ter uma experiência de ingressar na área de docência? Sim, poderia. Mas talvez o meu leque ficaria um pouco mais restrito. E aprofundar o conhecimento naquilo que não era muito da minha área de zona de conforto, vamos dizer assim, e não somente isso, ao escrever aquilo que eu estava aprendendo, que isso é um ponto muito importante, você aprende e você escreve. Isso é um somatório muito, muito válido, muito eficaz para o engenheiro professor. Então, isso fez com que ampliasse diversos conteúdos. Então, como eu disse, eu gosto muito da área de engenharia de processos, em especial tempos e métodos. Mas hoje eu leciono na área, por exemplo, de análise de viabilidade financeira de projetos, que, de certa forma, tem uma certa distância de conhecimento. Mas nada me impede de poder estudar e aprofundar em outro tema, tá? Então, o engenheiro professor é aquele que possui acesso a diversas fontes de informação. Quando eu falo possuir diversas fontes de informação, não é você dominar em tudo, mas você saber o princípio de cada área, de ter um conhecimento básico, mínimo de cada área, e você conseguir perceber uma linha de raciocínio quando alguém te pergunta alguma coisa ou quando você precisa resolver algum problema. Você já tem, de certa forma, alguns insights por onde caminhar, né? Obviamente, quem vai ter maior destreza naquele conteúdo vai ser quem domina.
Então, por isso que eu disse que ter diversas fontes de conhecimento, você vai ter insights por onde caminhar. E se você tiver, obviamente, o domínio daquilo que é a dúvida de alguém, do aluno, daquele seu público-alvo, melhor ainda. Então, como que a gente pode estabelecer este ponto de, além da didática para engenheiros, a gente precisa fazer um ponto que é a questão da oratória. Por quê, pessoal? Porque a oratória, né, é uma habilidade, um meio de você conseguir comunicar melhor. Tá? Essas habilidades de comunicação que a gente observa, ela não é simplesmente uma habilidade escrita. E, obviamente, não é uma habilidade apenas falada. A oratória, ela busca aqui um complemento ou um agrupamento dos seguintes fatores. Da linguagem corporal, é muito importante. Vocês estão percebendo que ao longo do tempo que eu estou conversando com vocês, eu estou aqui gesticulando com as mãos, né? Porque não adianta nada eu simplesmente ficar aqui falando, olhando para vocês e simplesmente movimentando a boca. Isso vai ficar muito robótico, essa apresentação. Então, o momento que você consegue aqui trazer elementos que você justifique aquilo que você está falando entre um ponto A e um ponto B, como estou falando constantemente, quando você fala de fusão, você literalmente transmite não somente com o que foi falado, mas o seu corpo, ele complementa aquilo que está sendo aprofundado. Bom, além disso, é muito importante que nós tenhamos uma comunicação verbal bem clara. Quando eu falo uma comunicação verbal bem clara, é o seguinte: você tenha noção bem estruturada o que precisa ser falado, ou seja, qual que é a comunicação, qual que é o fim daquela expressão, daquela sentença, daquela oração que você tem interesse de transmitir, e não somente transmitir, para que o seu lado comunicador e o lado receptor, que é a outra pessoa que vai receber aquela sentença que você proferiu, né? Como que aquela pessoa vai receber essa informação? Neste sentido, é muito importante que você saiba para qual seu público-alvo você está comunicando. Então, vejamos bem. Vou dar um exemplo aqui. Se você já percebeu, em alguns desses conteúdos que a gente observa algumas falas de juristas, por exemplo, aquela linguagem ela é muito técnica e rebuscada para a área jurista. Perceba que talvez profissionais que já estudaram e têm um profundo conhecimento daquela área, aquele linguajar, aquela estruturação verbal daqueles itens é super tranquilo de ser entendido. Já, talvez, de outras áreas não seja tão simples assim. Então, é muito importante você saber qual área você vai comunicar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu imagino que aqui diversos profissionais da área de engenharia vão me escutar aqui, mas nem todos, talvez, conheçam da área de tempos e métodos, que é uma área que eu domino. Então, eu começar a falar aqui sobre tact time, se eu começar a falar aqui sobre cycle time, se eu começar a falar aqui sobre ah, atividade que agrega valor, não agrega valor, atividade que agrega valor, mas é necessária, você percebe que a minha linguagem está muito técnica para um grupo específico. A pergunta é, para quem você vai transmitir aquela oração naquele momento? Então, é importante você saber quem que é o seu público-alvo. Além disso, a mensagem bem estruturada. Quando a gente fala que mensagem estruturada, ela precisa ter um início, para você estabelecer uma primeira porta de entrada na mente e nos ouvidos de quem vai ouvir, né, de quem vai receber aquele item. Você precisa ter um meio que você vai conseguir, a partir dessa ponte, nessa abertura inicial, conseguir levar aquele conteúdo. E você precisa ter um ponto final que você fecha ali o entendimento. Então, a mensagem bem estruturada, ela facilita a comunicação. Veja bem também
que essa oratória que eu estou fazendo com vocês aqui, né, essa provocação sobre oratória, a todo momento eu estou aqui acelerando a expressão para que vocês possam compreender e, de repente, eu venho e faço aqui um ponto mais lento para chamar a atenção do seu ouvinte. Perceba que essa dinâmica de você, às vezes, falar um pouco mais rápido para que você possa ter ali uma dinâmica e, às vezes, trazer um pouco de lentidão, isso faz a sua fala não ser monótona. E essa monotonia que há na ausência da oratória é difícil para o seu leitor, para o seu ouvinte, perdão, ele ali compreender. Então, você precisa ter essas dinâmicas. Bom, então um bom orador, ele é bem conhecido, né? Ou ele é reconhecido pela capacidade de transmitir com paixão e vigor as ideias que defende, tornando sua comunicação mais atraente e persuasiva aos olhos do público. Perceba bem, olha só que interessante. Eu sou um professor que gosto muito de dar aula, sabe? Eu acho muito interessante. E admiro muito de transmitir esse conhecimento para os alunos, para o meu público-alvo, e acho isso apaixonante. Bom, ao mesmo tempo que eu acho assim muito vigoroso, eu acho impressionante quando eu consigo transmitir um conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo, que eu estudei, pesquisei, eu tive um trabalho de poder estruturar aquele item e conseguir alcançar o meu público-alvo, sabendo que o meu público-alvo conseguiu ali perceber, e não só perceber, captar aquele conteúdo. Vocês perceberam que eu fiz duas sentenças, uma mais frouxo, né? Mais lento, talvez sem paixão, sem vigor, e eu falei a segunda sentença com mais paixão, mais vigor, com palavras um pouco diferentes, mas com o mesmo objetivo. Então, é muito importante que você transmita com paixão e vigor aquilo que você acredita, porque senão vai ficar bem difícil do seu público-alvo perceber. Então, quando a gente fala aqui sobre os canais de comunicação, eu comentei sobre o primeiro ponto sobre linguagem corporal. Então, a linguagem corporal, de certa forma, reflete ali os sentimentos que você está querendo ali expressar. Então, os sentimentos, essa questão dos gestos, o tônus corporal, ou seja, a relação com o espaço. Quando eu estou falando com relação com o espaço, eu não preciso ficar simplesmente só neste pedacinho. Eu posso aqui utilizar bastante o espaço onde eu esteja, seja de frente para uma câmera, seja num palco. Delimite ali o espaço que você acha interessante para trabalhar com o público e explore aquele espaço, né? Então, além disso, a gente precisa perceber o seguinte: você pode mentir falando, mas o seu corpo, você não mente, né? Ou seja, a sua expressão corporal não mente. O que isso quer dizer? Muitas das vezes você está ali afirmando alguma coisa, mas o seu corpo está te mentindo, demonstrando outro item, um outro viés. Então, faça com que o seu corpo, né, reaja junto com sua fala. Bom, o segundo ponto que a gente estabeleceu foi a comunicação verbal, ou seja, a voz bem colocada e bem utilizada transmite confiança e credibilidade. Bom, vou mostrar para vocês aqui. A comunicação verbal, que abrange a provocação vocal, o timbre vocal talvez, a variação do ritmo e a dicção, desempenha um papel fundamental. Vamos para uma segunda. Comunicação verbal é que abrange projeção vocal, o timbre de voz adequado e também uma variação que ela pode ali perceber um pouco mais rápida, um pouco mais devagar, e não somente essa dicção, que desempenha um papel fundamental. Percebe que nessas duas diferenças ali, a gente teve expressões distintas que o seu público-alvo vai ter também uma percepção diferente. E além disso, o domínio do conteúdo.
é importante falar bem algo que você domina. Ao mesmo passo, é impossível falar bem de algo que você não conhece. É impossível. Você pode até dar ali alguns reviravoltas, mas você talvez não tenha condições de vender com paixão aquele conteúdo que você não domina. Então, o conhecimento é o maior bem que você pode ter. Então, utilize o seu favor, explore aquele conhecimento. Além disso, respeite o tempo estabelecido para a apresentação. Quando você for chamado para dar aula, for chamado para apresentar um conteúdo, com certeza vai ter uma hora de início e uma hora de finalização. E o seu público está em mente de poder absorver aquilo tudo naquele período. Então, respeite esse tempo no sentido de não ser tão rápido para acabar tão cedo e não ser também tão estendido para acabar posterior ao prazo previsto. Porque senão você não vai conseguir ali atingir o seu público-alvo. Bom, então, vejam bem que nós trouxemos esses pontos para que nós pudéssemos aqui estruturar este item, né? Dominando o conteúdo, ou seja, conhecimento sólido do assunto é a base de uma boa didática. Então, é importante que você domine. Ter clareza na comunicação, ou seja, ter capacidade de explicar conceitos complexos de forma simples e compreensível. Vejam que eu abordei pontos de didática aqui, que se a gente fosse observar o que a teoria fala, eu iria começar a falar sobre pontos sinestésicos, sobre pontos de como que funciona o córtex cerebral e assim por diante, que talvez não faria sentido para esse bate-papo. E aí eu busquei trazer aqui alguns pontos mais eloquentes para o nosso bate-papo, tá? Além disso, organização do conteúdo, ou seja, estruturar de forma bem lógica e sequencial o que você deseja passar. Esse bate-papo nosso aqui sobre fundamentos de engenheiros professores, ele é um conteúdo extremamente longo, mas eu preciso sintetizar para aquilo que eu quero atingir o meu público-alvo. Bom, além disso, adaptação ao público-alvo, ou seja, conhecer o seu público-alvo e adaptar a abordagem de ensino, como eu falei aqui agora. Muitas vezes, algumas áreas técnicas precisam sim daquele tipo de conteúdo, mas talvez o seu público-alvo não seja tão técnico, precisa ser um pouco mais suave na linguagem. Além disso, buscar cada vez mais o engajamento dos alunos. E como que a gente busca esse engajamento? É promover métodos cada vez mais interativos, buscar estudos de caso para que o aluno perceba, né, o seu público-alvo perceba como que é utilizada aquela metodologia, aquela ferramenta no dia a dia e os seus possíveis resultados, atividades práticas, debates, discussões. Isso é um ponto para você conseguir trazer, né, o engajamento dos alunos. Além disso, utilizar recursos didáticos adequados, ou seja, quem que é o seu público-alvo? Se nós talvez fôssemos trazer essa palestra em um ambiente, será que slide seria o mais adequado? Ou será que seria melhor um folder para que o aluno imprimisse ou que ele imprima, eu leve impresso, para que ele observe esse folder impresso e faça suas anotações e marcações? Ou talvez um outro tipo de tecnologia que é utilizado na área de educação? Avalie quem que é seu público-alvo. Além disso, tenha empatia e tenha paciência. Você, por dominar um certo conteúdo, você trilhou uma longa jornada para ser ali sênior, para você dominar aquele conteúdo. O seu aluno talvez está dando ali os primeiros passos. O seu público-alvo talvez esteja ingressando agora naquela área. É muito importante que você se coloque no lugar dele. Afinal de contas, a expressão empatia é se estabelecer do outro lado e perceber como o outro lado reagiria ou está reagindo, né? Além disso, tenha paciência, né? O aprendizado, muitos profissionais, muitos alunos, o seu público-alvo, ele vai ter reações diferentes de aprendizado. Existem pessoas que possuem uma capacidade de absorção muito rápida.
Em compensação, essas mesmas pessoas possuem outras dificuldades. Ou seja, vão haver pessoas, alunos, público-alvo, que ele vai ter dificuldade de absorção. Em compensação, a aplicação prática dele possivelmente pode ser muito mais rápida. Ou seja, você vai ter um mix de público-alvo ali que você precisa se adaptar. Além disso, seja flexível, né? Ser flexível em relação às mudanças durante o seu curso. Muitas vezes você precisa ali, você tem que conduzir o seu conteúdo ali numa ementa, né, que é ali a estrutura que você elegeu ou que a instituição onde você está ali prestando serviço elegeu, mas você pode fazer pequenas adaptações sem fugir daquela coluna central da ementa para que você possa atingir melhor o seu público-alvo. Então, tenha essa percepção. Perfeito. Então, falamos sobre externalizar os seus conhecimentos da área de engenharia, falamos sobre ter didática, né, desenvolver a sua didática, e agora vamos falar um pouco sobre demonstrar paixão pelo conhecimento com exemplo, tá? Vamos lá, Gabriel. Algum ponto que você queira aqui trazer como exemplo ou alguma dúvida? Opa, professor. Não, estou acompanhando aí, parabéns pela sua didática, a apresentar esse conteúdo. A minha dúvida é sobre se essa Saleto Edu é uma dessas portas de parceria para apresentar trabalhos, apresentar estudos de casos. Existe essa possibilidade ou você ainda vai falar sobre isso mais para frente? Bom, a Saleta Edu, ela é sim uma das fontes de você poder começar a trilhar essa parceria de apresentação, de disponibilizar conteúdos, em especial, não somente pela Saleta Edu, mas também por este canal aqui, dos vários que eu apresentei para vocês aqui. Este canal é um canal que a Saleta Edu tem parceria, né? A PMKB é um canal que possui parceria com a Saleta Edu para disponibilizar cursos, não somente cursos, sobre artigos, sobre TCCs que talvez o aluno ou o profissional queira formular aquele TCC, aquela monografia com um artigo técnico. Então, a Saleta Edu sim tem essas parcerias, em especial neste canal aqui do PMKB, tá ok? Bom, vamos lá. Beleza, Gabriel. Vamos aqui dar continuidade para a gente focar no nosso ponto aqui, a gente chegar no nosso ápice. Então, vamos lá, demonstrando paixão pelo conhecimento com exemplo, né? Ou seja, seja você o exemplo de professor sendo um estudante constante. Nós falamos desde o começo que é muito importante você explorar cada vez mais conteúdos, né? Conhecer um pouquinho de cada coisa, isso é muito importante. E a melhor forma de você cativar os seus alunos, ou seja, você cativar o seu público-alvo, é você sendo o primeiro exemplo. Não é você sendo um dos exemplos, não. É você sendo o primeiro exemplo. Então, compartilhe suas experiências profissionais sobre o método e meio de ampliar esse nível de estudo. Como é que você, professor, fez? Explique, né? Mostre um caminho, faça junto com o seu aluno, com o seu público-alvo, né? Demonstre que os desafios do dia a dia são fatores de aprendizado. Pessoal, muitas vezes, situações de dificuldades de implementar uma metodologia numa empresa X, num cenário X que eu tive algumas dificuldades, aquilo virou aprendizado e esse aprendizado virou um conteúdo, né? Ou seja, demonstre, né, que esses desafios são aprendizados. Estimule, né, o público-alvo a estar aberto a novas ideias, né, desafiar suposições e manter-se atualizado constantemente para essa área de ensino e também para essa área de pesquisa, né? Forneça cada vez mais insights, dicas, né? Dicas de leituras, de cursos, conferências, né? Colaborações com os colegas e assim por diante, né? Então, como eu disse, seja o primeiro exemplo, então coloque a mão na massa. Coloque a mão na massa sendo este exemplo.
Então, coloca a mão na massa contribuindo para a pesquisa de conteúdos teóricos, ou seja, de fundamentações teóricas, de referenciais bibliográficos para aplicação em algum certo cenário que talvez está sendo pouco explorado, né? Então, nós estamos agora numa era, né, que nós estamos dentro do conhecimento de gerenciamento de projetos, que é uma área que eu leciono, que eu dou aula, que existem as metodologias mais tradicionais, que são as metodologias cascatas e assim por diante, PMBOK e assim por diante, e existem as metodologias mais vindouras, né, ou talvez mais contemporâneas, que são as metodologias ágeis. Então, em algum momento, há diferenças entre essas duas, mas o mercado cada vez mais está propondo ali que haja uma metodologia híbrida entre as duas. E talvez você que seja da área de engenharia e talvez goste da área de gerenciamento de projetos, por exemplo, você pode auxiliar na formalização de talvez um experimento dessa junção híbrida para compor conteúdo para essa área. Eu estou dando um exemplo aqui de diversos tipos de projetos, de exemplos, né? Como eu falei com vocês, eu leciono na área também de análise de investimento. Talvez exista uma forma de você analisar um indicador que talvez exista até alguma referência bibliográfica que fala algo próximo àquilo, mas você tem obtido sucesso com um viés mais aguçado para um ponto que você pode ajudar a escrever algo sobre aquilo. Tá? Então, coloque a mão na massa. Então, seja você o principal exemplo quanto à pesquisa, quanto a esses itens. Então, faça isso em fóruns, né, em artigos, né, discussão, não apenas para ampliar o conhecimento, mas também para enaltecer essas habilidades, né? Análise de solução, resoluções de problemas e conhecimento e pensamento crítico. Então, compartilhe esses exemplos em projetos dessa pesquisa que você fez e faz, né? Então, um dos pontos que eu vejo que é um caminho sem volta, pessoal, é o aprendizado contínuo. Literalmente, aprender todo dia é um caminho sem volta. Então, é muito importante que isso seja algo na sua rotina, que seja 15 minutinhos por dia você fazer uma leitura de algo diferente do seu habitual. Que seja 15 minutinhos por dia você assistir um vídeo de uma fundamentação teórica e aplicação prática de uma ferramenta, de uma metodologia, de um conteúdo teórico que você talvez ainda não domine. Isso é muito importante. Você vai perceber que você fazer isso em 15 minutinhos por dia, apenas 15 minutinhos, ou seja, não vai machucar nada no seu dia. Se você tem 1 hora de almoço, você consegue com certeza almoçar em meia hora, é possível almoçar em meia hora e não é almoçar correndo, você pode almoçar ouvindo alguma coisa, né? Você pode aproveitar daquela 1 hora de almoço, os 15 minutinhos, para fazer uma leitura, para assistir um vídeo. Hoje, com o recurso da tecnologia para você acelerar a velocidade do vídeo, um vídeo de meia hora, ou seja, um conteúdo de meia hora, você consegue assisti-lo em 15 minutos. Você vai perceber que essa prática de todo dia aprender um pouquinho, de ler um pouquinho, você vai perceber que ao final de um ano, ao final de 6 meses, um ano, o seu nível de conhecimento estará extremamente mais robusto. E eu digo talvez não um ano, talvez menos. Se você tiver essa rotina e estabelecer linhas de conhecimento para você aprender, você aprofundar, em pouco tempo você estará numa robustez de conhecimento. Bom, e um último ponto que eu quero trazer para vocês aqui, para a gente falar sobre aplicações no mercado, é mentoria. Ou seja, alguém um dia pegou na minha mão e me orientou um caminho a seguir para me tornar um engenheiro professor. E eu estou tendo essa responsabilidade de fazer esse mesmo papel, essa mesma ação. E isso é muito importante porque quando você ensina alguém, o seu conhecimento também está expandindo. O seu conhecimento também vai expandir.
Porque a partir do momento que você orienta e ensina alguém, você está aplicando talvez uma forma didática diferenciada sobre aquele tema e você está robustecendo o seu conhecimento daquele tema. Então, seja o profissional que o seu público-alvo se identifique e espelhe em você. Busque ser esse profissional, este professor, esse engenheiro-professor, né? Compartilhe as suas experiências com o público-alvo a fim de que para gerar mais engajamento, né? Nessas revistas eletrônicas, no LinkedIn, a gente tem diversas aí redes sociais que você pode fazer isso, né? Oriente-os cada vez mais para desenvolver pesquisa, artigos e participações em fóruns de discussão, fóruns de ideia. É muito importante. Seja você também essa pessoa. Aconselhe o seu público-alvo em relação às áreas que possam atuar e aprofundar. Provavelmente, na sua área, vai ter áreas cada vez mais emergentes que você observa que daqui a algum certo período estará ali a famosa expressão bombando. Oriente os seus profissionais, os seus alunos, o seu público-alvo a investir nessa área. E você também, faça isso também. Aprimore, né, ou amplie o seu network constantemente. Seja participando de fóruns, dê ali o seu cartão, estabeleça uma conexão, né? Hoje o LinkedIn ele é uma ferramenta fantástica para isso, né? Acompanhe o desenvolvimento do seu público-alvo. Ou seja, não é simplesmente mostrar um caminho e deixar ele se virar, não. Acompanhe esse desenvolvimento, né? Este acompanhar, você vai perceber que sua análise crítica vai aumentar no sentido de saber se aquela pessoa talvez está indo no caminho certo. Você poder orientar essa pessoa. Além disso, seja cada vez mais o professor diferenciado, tá? E ser este professor diferenciado é você lembrar que alguém foi diferenciado na sua vida. Pense em um professor, não somente professor, pense em um profissional que foi alguém que marcou positivamente a sua trajetória profissional. Pensou? Pois então, essa pessoa, ela foi um diferenciado na sua vida. Se ele pôde fazer isso, por que não você? Já parou para pensar? Então, seja um profissional que os demais profissionais, o seu público-alvo, espelhe em você. Queira ser um modelo a ser seguido, mas não no sentido de ser um líder autoritário, né? Mas no sentido de exemplo, de que a sua atuação ela inspira exemplo para as pessoas. Tenha determinação e foco, mas tenha humildade. Este é um ponto muito importante. A humildade é um dos fatores que ajuda a solidificar cada degrau que você sobe em sua jornada profissional. Não tenha medo nem receio dessa afirmação que eu estou falando. E vou repetir. A humildade, ela ajuda a solidificar cada degrau da sua jornada profissional. Além disso, né, vá além do ensino em sala de aula. Inspire as pessoas, motive as pessoas, guie as pessoas. Então, compartilhe com essas pessoas exemplos inspiradores de profissionais ou professores que fizeram a diferença em suas vidas. Eu tive diversos professores que passaram na minha vida, desde lá da infância, né? Ao passo que eu fui lá primeira, segunda, terceira, quarta série, no ensino médio, né? Primeiro no ginásio, depois no ensino médio. Cada etapa dessas, eu lembro de alguns professores que realmente marcaram, né? Na faculdade, eu tive diversos professores que marcaram positivamente. Nas especializações que eu fiz, eu tive bons professores que foram referência para mim. Então, compartilhe exemplo desses professores para esses colegas que queiram um dia também, assim como você, trilhar neste caminho da área de docência. Quando eu falo docência, não necessariamente você ser ali um profissional dentro de uma faculdade. Hoje, ministrar curso é tão rico quanto qualquer faculdade. É tão rico quanto.
Bom, além disso, então, a mentoria não se limita apenas ao ambiente acadêmico, mas também à orientação profissional. É o que eu acabei de falar agora. As faculdades, elas possuem uma estrutura extremamente, uma estrutura excelente para a formação acadêmica daquele conteúdo previsto, né? Mas existem muitas orientações profissionais que ajudam as pessoas, ao seu público-alvo, a aprofundar na aplicação prática daquele conteúdo. Ou seja, dê exemplo de outros profissionais ou de outros conteúdos que vão ajudar a aprofundar nessa jornada acadêmico-profissional dos demais. Estabeleça, de certa forma, né, relacionamentos de mentoria, já que nós estamos falando de mentorear, de orientar, com esses alunos profissionais. Indique, né, quais são os próximos passos para que eles possam ter uma boa, não, uma ótima performance. É muito importante, e essa é uma visão minha, que quem está mentoreando alguém crie expectativa para que aquela pessoa seja melhor do que você mesmo. Se você tiver uma energia para que aquela pessoa performe tão bem quanto você, você vai perceber que o seu crescimento vai ser enorme, gigantesco. Além disso, acompanhe regularmente, não simplesmente dê o norte e vire as costas, acompanhe regularmente, ajuste as metas previstas para aquele processo de orientação e continue a desenvolver as habilidades dessas pessoas. Bom, então, por último, e não menos importante, adapte ao cenário e mercado e ensine. Ou seja, a gente percebe que a cada momento que a gente está vivenciando, né, a tecnologia desenvolvendo, hoje nós estamos aí com cada vez mais a inteligência artificial aprofundando e trazendo para a gente diversas oportunidades, né? Além disso, estabeleça contatos. Graças a Deus, eu tenho hoje uma oportunidade de lecionar em uma das grandes faculdades do Brasil, é considerada uma universidade, e isso foi fruto não somente do esforço de poder estudar, de me desenvolver assim por diante, mas também de uma estrutura de networking estabelecida ao longo de um bom tempo. Não foi da noite para o dia, né? E essa estrutura de networking, ela não foi apenas no sentido de conhecer pessoas, e sim de apresentar aquilo que eu conhecia em forma de palestras para aquele coordenador. Está aqui, ó, oferecer isso para coordenadores, oferecer isso para outros professores. Queira, né, e se apresente para alguns professores e coordenadores de faculdades, caso seja esse o seu interesse, para você ministrar um conteúdo em uma aula. Ofereça. Comece a criar essa ponte, né? Comece a criar esse vínculo. Você vai perceber que isso vai trazer um diferencial muito forte. Além disso, né, não somente para coordenadores e professores, para profissionais gurus, né, os famosos palestrantes, coaches e assim por diante. É muito importante trazer essa relação. Bom, com foco nessa questão de alguns exemplos de quais áreas você pode lecionar, caso você queira, e estabelecendo ainda essa conexão do primeiro aspecto que eu trouxe aqui, qual que é o seu diferencial, você pode formatar esse seu diferencial de acordo com o que as instituições têm na ementa delas em relação à disciplina. Por exemplo, aqui eu tenho um curso, e este curso aqui é com foco em gestão. Não, perdão, foco em engenharia de produção, tá? Uma das disciplinas das áreas de engenharia. E aqui, por exemplo, tem algumas disciplinas, né, que elas são com foco em gestão, mas cada gestão tem foco numa área específica. Então, por exemplo, aqui a administração da produção. Será que você tem diferencial para a administração da produção? Ou seja, você consegue aplicar bem aquela teoria na prática? Isso talvez seja um potencial para essa área. Gestão da produção, gestão da cadeia de suprimentos e logística. Profissionais da área de logística, por exemplo, têm um amplo conhecimento naquela área. Existem disciplinas que você pode estabelecer o seu conteúdo teórico versus a sua vivência prática, e isso em uma sala de aula. Gerenciamento estratégico de projetos, ou seja, a área que eu tenho
talvez hoje, o maior leque de atuação na área acadêmica, né? Gestão da qualidade e produtividade, uma área que eu leciono também. Uma outra instituição aqui, né, e uma outra disciplina, gestão de indicadores e resultados, que a gente vai perceber que essa gestão de indicadores e resultados, não necessariamente, apesar do o nome falar gestão, mas ela fala muito mais de você ter uma interpretação de dados e conseguir aliar essa interpretação de dados versus metas estabelecidas, né? Outro exemplo aqui, para a área de manutenção, por exemplo, você que é da área de engenharia mecânica, e não necessariamente apenas da área mecânica, né? Talvez você seja de uma outra formação, mas que atua nessa área de manutenção. Olha só, gestão de ativos, tecnologias de automação, instrumentação para processos industriais, robótica industrial colaborativa. Então, veja que existem alguns elementos que possivelmente isso faça link com o seu diferencial, que foi a primeira provocação que eu busquei no início da aula. Um outro exemplo aqui, para a área ambiental, por exemplo, né? Gestão sustentável, gestão de, perdão, ambiental não, para a área de manutenção ainda, engenharia sustentável, gestão de custos e investimento na área de manutenção, gestão de manutenção em equipamentos, introdução em engenharia de segurança do trabalho. Olha só que interessante, um curso que é da área de manutenção, falando sobre segurança do trabalho, que são duas engenharias, dois conhecimentos distintos, que eles se somam aqui, eles somam-se aqui, né? Análise de falhas de equipamentos, gerenciamento ágil de projetos, ou seja, gerenciamento de projetos que é uma área que é de gestão para um curso de manutenção. Olha que interessante. Gestão estratégica sustentável é uma área de um pouco com foco na área de sustentabilidade, da área ambiental, dentro aqui da área de manutenção. Planejamento e controle de manutenção, ou seja, já busca aqui um conhecimento mais técnico da área, né? Técnicas de manutenção preventiva, técnicas e processos de manutenção. Veja que interessante. Talvez um dos seus diferenciais pode se tornar uma ponte para uma área dessas. Um outro exemplo aqui, mais focado agora na área ambiental, por exemplo. Engenharia sustentável, introdução em engenharia segundo o trabalho que nós já falamos, desenvolvimento sustentável, gestão e legislação ambiental, ou seja, uma parte mais técnica da área legislativa, né? Que você pode aqui, se você domina, ter um potencial para essa área, né? Hidrologia e drenagem urbana, que veja bem, hidrologia e drenagem urbana, de certa forma, tem vínculo com outras áreas técnicas da engenharia, por exemplo, engenharia civil, sistema de tratamento de efluentes, tratamento e disposição de resíduos sólidos, e por aí vai. O link vai abrindo. Bom, como eu falei com vocês, que eu ia apresentar aqui algumas das disciplinas que eu já lecionei e ainda leciono, atualmente, o meu maior leque de atuação é mais na área de projetos. Então, projetos hoje está não somente projetos, mas a área de análise de investimentos, mas eu já lecionei e leciono na área de gerenciamento de projetos. Já lecionei uma disciplina que ela tem um foco de gestão estratégica de negócios com projetos, né, em uma instituição no interior de Minas, que foi uma disciplina com foco em integridade e maturidade de gerenciamento de projetos. Essa disciplina foi para um curso de MBA de gestão estratégica e projetos. A gestão de custo e viabilidade de projetos, que foi para um curso específico sobre gestão estratégica de custos, ou seja, uma área mais para a área de um curso que tinha uma pegada mais para controladoria, contabilidade, e aí eu trouxe uma disciplina de custos e viabilidade de projetos. Gerenciamento de riscos dentro de projetos, gestão de cronograma dentro de projetos, gestão da qualidade como um todo, não somente na área de projetos, mas em diversas áreas. Gerenciamento da produção, que é uma área mais específica para áreas de administração da produção e engenharia de produção. Gestão estratégica de custos, dentro desse curso que eu falei sobre essa área mais contábil, né? Então, eu lecionei. Olha só que interessante. Um engenheiro lecionando para uma área contábil. É onde eu falei sobre a abertura de você estudar e aprender conteúdos não necessariamente somente da sua área. E aí outros itens, né? Talvez aqui mais focado, né? Uns exemplos aqui para a área de análise de viabilidade
econômica de projetos. Né? Então, análise de viabilidade de projetos, projeto e fluxo de caixa, ou seja, o fluxo de caixa é uma disciplina mais contábil. Matemática financeira aplicada, ou seja, a matemática financeira ela é o pontapé inicial para a gente falar sobre viabilidade econômica de projetos, ou seja, uma disciplina específica para isso. E aí vai mais para a área que eu tenho a formação e atuação como consultor, né? Não somente como consultor, mas como engenheiro no mercado. Lean Manufacturing, PCP, né, que é Planejamento e Controle da Produção, custos industriais, cronoanálise, como falei com vocês, que eu tenho um conteúdo mais especialista em tempos e métodos, tempos e movimentos dentro dessa área de engenharia de produção e engenharia de processo. Então, cronoanálise é um tema que eu leciono alguns pontos. Ferramentas da qualidade, CEP, que aqui, esses dois itens, ele tem uma relação mais com a área de qualidade, referência da qualidade. CEP, que é controle estatístico de processo, que é uma das ferramentas da qualidade, então eu leciono cursos disso. Eu leciono também um curso de FMEA, que é uma ferramenta, né? Failure Mode and Effect Analysis, que tem a ver com análise de falhas e seus efeitos. A gente trabalha isso mais com foco dentro de ambientes de processos estruturados, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de que eu, professor, que já tem essa jornada na área acadêmica desde 2018, ou seja, já tem 5 anos, eu comecei com esta pequena disciplina aqui, ó, projetos e fluxo de caixa. Essa foi minha primeira disciplina. Essa primeira disciplina, projeto e fluxo de caixa, me deu uma abertura para poder, ao longo desses 5 anos, abrir o leque de atuação, tá? Bom, você, depois desse bate-papo, depois dessa a explanação aqui, pergunta a você, você está pronto para o desafio? Você se vê pronto para o desafio? Veja que ao longo desse bate-papo, eu busquei aqui mexer com o seu psicológico para que você perceba o seu diferencial. Então, nessa estrada da educação, onde a paixão pelo conhecimento é a bússola e a mentoria é o farol, cada passo, cada desafio superado e cada aluno inspirado, ou seja, cada público-alvo inspirado, são pedras preciosas no caminho da realização. Então, que a paixão, a determinação e o compromisso guie você, transforme-o e não somente transforme você, transforme os demais engenheiros, professores que você vai ajudar também a trilhar esse caminho, a moldar o futuro com sabedoria e com inspiração. Bom, eu agradeço esse momento que nós trouxemos aqui para falar sobre fundamentos de engenharia para professores. Bom, eu vou deixar o canal aberto aqui. Gabriel, se você tiver dúvidas, ou não somente dúvidas, comentários, para a gente poder ter um bate-papo aqui. Professor, parabéns aí pela explanação, passou o conteúdo de forma bem tranquila. Acredito que os demais aí vão poder absorver bem o conteúdo passado, né, transmitido. Muito interessante ver aí a sua experiência, né, como começou. E queria conversar mais sobre essa parte de publicação de artigos, né, que existe a questão aí de divulgar o conteúdo em apresentações em palestras junto a universidades ou entidades, mas também que existe aquela parte de artigos técnicos, né, que tem a publicação em congressos. A Saleta Edu também tem parceria nesse aspecto de publicação em anais de congressos e palestras nesse sentido? Sim, Gabriel, eu em 2019, deixa eu só sair da. Gabriel, desculpa, saiu aqui. Gabriel. Beleza, beleza.
Desculpa, estou de volta. Eu quis sair da tela aqui, acabei clicando para sair, perdão. Bom, então, deixa eu compartilhar aqui. Tá vendo minha tela aqui? Tá vendo minha área de trabalho aqui, ô, Gabriel? Desculpa, Gabriel, não estou te escutando. Você está vendo minha área de trabalho? Opa! Agora estou vendo... Tá, agora está vendo minha área de trabalho? Fundamentos do engenheiro. Agora área de trabalho, agora sim. Beleza, Agora beleza. Deixa eu entrar aqui, olha. Olha, em 2019, deixa eu colocar aqui, peraí. Maturidade em gerenciamento de projetos, PMI Fully. Autocapacitação. Olha, igual eu tô te falando aqui, ó, eu vou abrir 2 links aqui. Como eu falei com você, este é um dos canais que eu utilizo para publicar os meus artigos, esse site, essa revista eletrônica. Este artigo aqui, eu publiquei ele em outubro de 2018. Este site aqui, os idealizadores dele também têm parceria com a Saleto. Tá? Ou seja, o contato que você faz com essa revista aqui, você acaba tendo contato com a Saleto Edu também, tá bom? Aí o que acontece? Eu publiquei esse artigo aqui em 2018. Esse artigo que fala sobre autocapacitação de times de projetos, base para maturidade em gerenciamento de projetos, eu fiz uma releitura, como eu falei na jornada aqui dos 6 pontos para escrever um artigo técnico, eu fiz uma releitura do que fala sobre maturidade de gerenciamento de projetos. Existe um conteúdo, um referencial bibliográfico que fala sobre isso. Então, eu fiz uma releitura e, dentro dessa releitura, eu adaptei esse ponto de autocapacitação de time de projetos, que foi algo que eu consegui implementar na empresa que eu trabalhei. Ou seja, eu utilizei conteúdo teórico versus uma implementação e consegui desenvolver um artigo técnico sobre isso. Ok. Ao desenvolver esse artigo, a Saleto, na época, não especificamente a Saleto, mas o dono da Saleto, que na época ele tinha visto esse artigo, ele me abordou e falou assim, olha, prepara esse artigo seu, porque nós vamos introduzir esse artigo para um congresso dentro do PMI. PMI, não sei se você conhece, é um dos órgãos aí mais respeitados de gerenciamento de projetos, né? Oi? Sim, conheço. Tá, beleza. Então, isso foi em outubro de 2019. Em 2020, tá aqui, ó, este congresso aqui, ó, 14º Congresso de Gestão de Projetos. Então, este congresso, eu publiquei esse artigo, ele foi publicado aqui em um ano depois, basicamente, ou seja, 19 de dezembro de 2019. Eu tive esse registro aqui desse artigo e eu lecionei, não, eu explanei esse artigo dentro de um fórum, dentro de das palestras, dentro do PMI, que foi um congresso que teve aqui em Belo Horizonte. Foi nos dias 25 e 26 de outubro de 2019. Então, veja bem, um artigo que eu publiquei, ele teve uma boa notoriedade pela área da gerência de projetos. Esse parceiro dentro do PMKB, que é um dos idealizadores da Saleto, gostou do artigo e me orientou a estruturar ele para um artigo técnico para aplicar aqui dentro do PMI. Então, veja que, quando eu demonstrei para você que o caminho para que a gente possa começar a fazer artigo técnico é você escrever
expor e, ao expor, o mercado vai começar a observar esses artigos. Se você for entrar dentro dessa ferramenta aqui, do PMKB, e digitar, por exemplo, eu vou digitar o meu caso aqui, tá? Deixa eu vir aqui, ó. Você vem aqui, ó. PMKB, vou vir aqui em... Peraí. Aqui, ó. Sobre e os colunistas. Então, esses colunistas que estão listados aqui, todos eles escrevem artigos aqui dentro. Escrevem, já escreveram aqui por diante. Então, por exemplo, ao filtrar o meu nome, tá aqui, ó, Elianai Fulho, um dos colunistas aqui, ao entrar aqui dentro dos artigos, eu tenho uma listagem de artigos que eu escrevi, palestras que eu ministrei, e não somente isso, como eu dou aula, eu também eu oriento alunos a publicar TCC aqui. Como eu oriento os alunos, ou seja, tenho uma atuação como orientador para o TCC, esses alunos também pegam seus artigos, seus TCCs e publicam aqui dentro, tá? Aqui, olha só que interessante, ó. Aqui, esse 11º Roadshow aqui de engenharia. Tá vendo isso aqui? Esta foi a minha primeira palestra que eu ministrei com um dos artigos. Aí essa palestra foi dentro de uma instituição, dentro de uma faculdade, onde um professor viu o meu artigo aqui dentro, gostou, ele entrou em contato comigo e falou assim, olha, eu sou professor da instituição X, vou ministrar dentro da minha disciplina um conteúdo que faz muito sentido com o artigo que você escreveu. Gostaria que você palestrasse, porque nós vamos ter uma semana de palestras lá, vou ter 10 palestrantes distintos. E eu queria que você fosse um dos palestrantes para falar de rede perto CPM, que foi o conteúdo que eu fiz, ou seja, rede perto CPM para engenharia de planejamento. Então, olha só que legal. Este foi o primeiro momento que eu pude trazer em palestra, ou seja, foi a minha primeira experiência como palestrante dos artigos que eu desenvolvi. Então, é importante a gente publicar, é importante demonstrar para o mercado, entendeu? Entendi. É bacana a sua experiência aí com publicar o artigo e depois ter a oportunidade de explanar. É interessante. Perfeito, meu jovem. Bom, eu convido a você, o Gabriel, e os demais colegas a buscar, né, talvez quem tem interesse de utilizar, né, ter parcerias aí com a Saleta Edu. A Saleta Edu está presente nas redes sociais, em especial no LinkedIn. Busque lá a Saleta Edu. Vocês vão conseguir falar com a equipe lá. O pessoal é muito receptivo, gosta muito de fazer essas parcerias e acredito que vocês vão ter um momento de poder fazer essa correlação, essa integração aí de uma forma muito bacana. Tá certo. Obrigado aí pelo professor pela aula. Espero ver nos outros artigos. Vou procurar lá seus artigos para ler. Obrigado aí pela contribuição. Perfeito. Depois, se também quiser fazer uma conexão lá no LinkedIn também, a gente vai se interagindo lá, beleza? Combinado. Beleza, Gabriel? Um forte abraço. Sucesso para você, viu? Igualmente. Saúde, um abraço. Igualmente. Um abraço. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado por tudo. Sucesso para vocês, tá bom? A Saleta